Aleluia! Shalom de Deus para todos. Shalom é paz, saúde e prosperidade. E é o que nós profetizamos sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que Deus te abençoe, aonde quer que você esteja. Que a palavra de Deus possa encontrar o teu coração e fazer algo grandioso, maravilhoso. Nós vamos meditar nesta noite um texto muito interessante que se encontra aqui em Ezequiel, no capítulo 22, no versículo 30, que diz assim: E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. O tema da mensagem é tapando as brechas. O texto que nós acabamos de ler nos fala que Deus, ele procurou aqui na terra alguém que viesse a estar restaurando os muros, que viesse a estar se colocando na brecha, que viesse a se tornar um mediador, um intercessor. Agora, por quê? Por que brecha? Brecha é uma abertura, brecha é uma rachadura, é uma fissura, é uma pequena passagem por onde algo ou alguém pode penetrar. Por exemplo, uma cobra pode entrar na sua casa se houver uma brecha, se houver uma rachadura, se houver uma trinca. Uma barata, um escorpião, um rato, enfim, qualquer tipo de animal pode entrar na sua casa se tiver uma abertura, uma rachadura, uma brecha. E da mesma forma ocorre também se porventura o seu muro houver uma rachadura, houver uma trinca, houver uma passagem. O ladrão, ele pode entrar na sua casa e fazer mal para a sua família. E quando nós falamos em tapar as brechas, nós queremos fazer alusão a nós estarmos sendo aqueles que vamos cuidar da nossa casa, vamos cuidar da nossa família, vamos cuidar da nossa cidade, do nosso bairro, do nosso estado e até mesmo da nossa nação. Agora, como que nós podemos fazer isso? Por meio da oração. O texto que nós acabamos de ler, Ezequiel capítulo 22, no versículo 30, diz que o Senhor buscou dentre os homens alguém que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim e a terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Deus olhou para a terra, procurando alguém que viesse a interceder em prol da humanidade, que viesse a interceder em prol das cidades, que viesse a interceder em prol da raça humana. E Deus ficou maravilhado, porque ele não achou ninguém que se colocasse na brecha, ninguém que levantasse o muro, ninguém que se despertasse para interceder em prol da raça humana. Por isso nós precisamos estar atentos com relação à nossa vida de oração. Muitas vezes nós procuramos muitos métodos, procuramos aperfeiçoar os métodos para alcançar os nossos objetivos, para alcançar a cidade, para alcançar as pessoas. A igreja está continuamente procurando aperfeiçoar os seus métodos, mas Deus, ele não está interessado em metodologias simplesmente. Os métodos são importantes, mas não são suficientes. Deus está à procura de pessoas aperfeiçoadas, pessoas que realmente se despertem para se colocarem na brecha entre Deus e os homens, intercessores, homens e mulheres que realmente se
importem com o seu próximo, pessoas que estejam preocupadas com a situação do qual as pessoas estão vivendo. A pessoa que ora, ela põe Deus dentro da sua vida. Deus, ele faz parte da vida daquelas pessoas que o buscam. Deus, ele não invade a nossa privacidade. Deus, ele espera graciosamente que eu e você venhamos a buscar a sua face. E quando nós buscamos a Deus, ele vem e entra na nossa história, na nossa vida, no nosso lar, na nossa casa e na nossa família. Deus, ele se achega a nós por meio da oração. A oração ultrapassa as regiões celestiais. Ela é transcendente. Ela é transcendente, ela transcende o natural. Ela sai do natural e invade o sobrenatural. É por meio da oração que nós alcançamos o coração de Deus. Nós não podemos de forma nenhuma sermos negligentes quanto à nossa vida de oração. Será que nós temos orado o suficiente? Ou será que nós temos feito como os discípulos que foram levados por Jesus até o Getsêmani? E Jesus subiu um pouco mais para orar e deixou os seus discípulos a vigiar. Mas quando Jesus voltou, os encontrou dormindo. Isso aconteceu por 3 vezes. Negligência na oração. Quantas pessoas estão dormindo espiritualmente? Porque não estão mais orando, não estão mais buscando a face do Senhor. Então que nós possamos nos levantar nesta geração como aqueles que vão se colocar na brecha, que vão tapar as brechas, que vão reparar os muros. Quando a expressão aqui em Ezequiel capítulo 22, versículo 30, fala que Deus estava buscando alguém que viesse tapar os muros. Essa expressão tapar os muros significa restaurá-lo, significa levantar uma barreira para que o inimigo não tivesse acesso a alguém ou alguma coisa. Quando você ora, você levanta muros em direção à sua vida. Você se protege por meio da oração. Você protege a sua família quando você ora. Quando você começa a interceder pela sua casa, pela sua família, é como se você estivesse levantando muros espirituais, muros sobrenaturais em volta da sua casa, em volta da sua família. Por isso nós precisamos nos levantar nessa geração como intercessores, como aqueles que vão levantar verdadeiras barreiras espirituais para proteger a sua casa, a sua família, para proteger o seu bairro, para proteger a sua cidade, para proteger o seu estado, para proteger a sua nação, por meio da oração. Ninguém será bem-sucedido sem ter como base uma vida de oração. Não tem como nós alcançarmos os nossos objetivos se nós não fundamentarmos a nossa vida em oração. O poder vem por meio da oração. A fundadora da nossa comunidade, a saudosa missionária Rosalie Miss Appleby, ela sempre dizia que pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então que Deus possa nos despertar nesses dias, porque assim como nos dias de Ezequiel, ele buscou alguém que se colocasse na brecha, ele ficou maravilhado, porque não encontrou, ele está também nesses dias buscando. Deus continua buscando homens e mulheres que sejam dispostos a se levantarem para tapar os muros, para reparar as brechas, para interceder em prol da sua casa, da sua família,
da sua nação. Então, que eu e você venhamos a fazer como Isaías fez lá no seu chamado, no capítulo 6 de Isaías. Deus faz uma pergunta meio que irônica para o profeta Isaías: quem há de ir por nós? A quem enviarei? O profeta prontamente respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me a mim. Eu vou me colocar como intercessor, como um reparador de brechas. Então Deus está me despertando, te despertando, nos despertando nesses dias, para que venhamos a realmente a levantar barreiras espirituais, muros que irão conter a investida maligna, que vão impedir o inimigo de alcançar a nossa casa, de alcançar a nossa nação. Então Deus, Ele está nos despertando para que possamos realmente nos preocuparmos com a sua obra, com a necessidade de pessoas que ainda não o reconheceram como Senhor e que precisam ser alcançadas. Quantas e quantas pessoas estão perdendo a sua vida, estão morrendo sem salvação, e eu e você somos despertados nesses dias para que venhamos a realmente a nos colocarmos na brecha, para tapar a brecha, impedindo que o inimigo venha ceifar vidas que ainda não foram alcançadas por meio do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A oração é muito, mas muito importante, e existem alguns fundamentos que dão substância, que dão sustentáculo à nossa vida de oração. Quais são os fundamentos que fazem com que a oração seja eficiente na nossa vida? Primeiro fundamento é a persistência. Nós precisamos ser persistentes em oração. Jesus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, ele conta uma parábola para nós. Lá diz que contou-lhes Jesus uma parábola a respeito de orar sempre e nunca esmorecer, nunca desanimar. Então, a oração, ela precisa ser perseverante, persistente. O primeiro fundamento da oração tem que ser essa, de nós sermos persistentes, perseverantes, não desanimarmos nunca. Lá em Lucas capítulo 18, Jesus conta a parábola de uma viúva, uma mulher que precisou perseverar, persistir, até que o juiz julgasse a sua causa. Então, que nós possamos ser persistentes, perseverantes na oração, porque quanto mais persistentes nós formos, mais Deus vai dar crédito à nossa oração, Deus vai ouvir a nossa oração. Ele não só vai ouvir, mas Ele vai responder a nossa oração. O segundo fundamento da oração é: nós precisamos orar crendo. Precisamos crer na oração, precisamos crer no poder que há por meio da oração. Jesus mesmo nos ensinou, Ele diz que tudo que nós pedimos em oração, crendo ao Pai, em nome dEle, nós receberíamos. Então, a oração tem que ter esse fundamento. Quando você orar, ore crendo, não duvide, jamais permita que a incredulidade invada a sua oração, mas ore crendo que a oração do justo pode muito em seus efeitos, como diz Tiago no capítulo 5, versículo 16, a sua oração vai invadir o céu, Deus vai mover céus e terra para responder a sua oração. Mas creia, não duvide, remova qualquer incredulidade, qualquer dúvida, porque quando você ora, Deus ouve e Ele responde. Lá em Jeremias, capítulo 33, no versículo 3, diz: clama a mim e responder-te-ei, e te mostrarei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Deus tem muitas coisas ocultas para revelar a mim e a você, e Ele vai revelar
quando nós buscarmos a sua face, crendo, quando nós orarmos com toda a nossa persistência, insistência, perseverança e crendo, Deus vai se revelar e manifestar de uma forma gloriosa e grandiosa sobre as nossas vidas. O terceiro fundamento da oração é orar e descansar. Nós precisamos orar, que todas as nossas necessidades sejam conhecidas diante do Senhor, que as nossas preocupações não venham roubar a nossa confiança, a nossa esperança de que Deus vai mudar a nossa história. Lá no Salmo 40, no versículo 1, diz: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Paciência é o terceiro fundamento para que uma oração seja eficaz. Quando você ora com perseverança, com insistência, com persistência, quando você ora crendo, quando você busca acreditando que Deus vai ouvir a sua oração, quando você ora e descansa no Senhor, Deus vem e confirma o milagre, confirma a bênção e a vitória sobre a sua vida. Então, descanse no Senhor, busque a face do Senhor e descanse. Quando você se coloca na brecha em prol da sua casa, da sua família, e você descansa no Senhor, Deus contempla em mim e em você a confiança necessária para que Ele venha e se manifeste sobre nossas vidas. Jesus, lá em Mateus capítulo 6, Ele diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, não devemos andar ansiosos com o dia de amanhã, mas nós devemos andar na dependência, na confiança e na esperança de que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai operar, Ele vai confirmar a sua palavra e a sua promessa sobre as nossas vidas. Então Deus, Ele tem buscado nesses dias homens e mulheres que irão se colocar na brecha pela sua casa, pela sua família, pela sua nação. Vamos orar, vamos nos colocar na brecha, vamos tapar todas as brechas, vamos reparar as brechas, vamos levantar muros espirituais para que o inimigo, para que a enfermidade, para que a doença, para que nada nem ninguém venha nos alcançar, mas que possamos estar protegidos e guardados pelas mãos divinas, para que o plano e o projeto do Senhor seja concretizado sobre as nossas vidas. Então, Deus está falando comigo, com você, nesses dias. Se coloque na brecha, tape as brechas, repare as brechas por meio da intercessão, por meio da oração, por meio do clamor, da súplica. Deus está levantando intercessores, homens e mulheres que realmente vão pagar um preço, que vão gemer diante do seu altar, para que a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, seja concretizada e confirmada sobre todas as nações. Então, tire todo o comodismo, tire todo o sono espiritual, toda a preguiça que tem te impedido de se levantar como um reparador de brechas. Aquilo que Deus preparou para você, para a sua casa e para a sua família, será concretizado e confirmado quando você se levantar como um intercessor, como uma intercessora pelo seu lar, pela sua casa e pela sua família. Então que Deus te abençoe e que a mão dele possa te conduzir de glória em glória e de vitória em vitória, hoje e sempre, no nome de Jesus. Aleluia.